Um grande abraço, meus amigos. Estamos com conversa de arquibancada desta terça-feira. Problemas técnicos sempre existem, né? Afinal, nós estamos no Brasil, nós não estamos no exterior. E os problemas vão surgindo, a gente vai tentando equacionar aos poucos, tentando resolver esses problemas que, infelizmente, sempre têm prejudicado a gente nas lives que a gente faz. Quero dizer a vocês que nós estamos aqui nesta terça-feira para falar com pessoas que dizem respeito ao rádio e à música, à televisão e à música, a área técnica das transmissões, a área técnica dos shows musicais. Nós teremos aqui a presença, nada mais, nada menos, do que Genival Barros. Quem é Genival Barros? Genival Barros é nada mais, nada menos do que produtor técnico, diretor de palco, bom, ele é o diretor de tudo do Roberto Carlos, os shows que o Roberto Carlos faz, não. É de alguns anos aí, uns 50 e poucos anos, que ele realmente está nessa. Está aqui chegando o nosso Genival Barros de Almeida. Grande abraço, Genival. Boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Um abraço para você. Sucesso total o seu programa. E estou à sua disposição, meu querido. Há tantos anos que a gente não se vê, mas é uma honra participar da sua live, ok? Estou à sua disposição, meu querido amigo. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. A felicidade é minha de ter você aqui participando. Aliás, eu conheci o Genival, eu vou contar a história depois, eu conheci o Genival há 48, quase 49 anos. Mas ele já está prestando serviço ao Roberto Carlos mais de 50. Daqui a pouco ele vai contar tudo isso para a gente aqui no nosso De Camarote. E conosco também um outro homem especializado. O Genival é especializado em sonorização, em direção de palco, diretor artístico, mas nós temos um cidadão especializado, um grande jornalista, meu amigo, que sabe tudo dessa questão de música, de sonorização, de rádio, de televisão, de vinheta, enfim, é o cara que realmente sabe das coisas. Nosso querido Luiz Fernando Malioca, um grande abraço. Boa noite, meu caro Malioca, tudo bem? Boa noite, é um prazer voltar a participar com você do De Camarote e hoje, um dia mais do que especial, de rever amigos que a gente não vê há algumas décadas. O Genival é um dos exemplos e acho que, pelo jeito, tem mais gente aí que a gente vai reencontrar e relembrar histórias maravilhosas. Um grande abraço ao Genival e outro a você, Edemar Anuzelli. Obrigado, Luiz. É um prazer te ver. Muito obrigado. Como você falou, são décadas. Ok, um abraço inicial para você. Tá. E também conosco um cidadão que trabalhou muito com o Genival, nos tempos da Record, da Jovem Pan, porque daqui a pouco vamos contar como é que o Genival começou, onde ele começou. Ele será o futuro governador da Paraíba, né? Ele é de Campina Grande. Aliás, eu tenho uma história de Campina Grande que eu contei outro dia. Eu tenho uma história de Campina Grande que eu contei outro dia aqui, está aqui o nosso querido Bento de Oliveira, mas é o seguinte, um dia, com o Radal Juliano, fui fazer, acho que era 75, 76, fui fazer um jogo do São Paulo, não me lembro se era contra o 13 ou se era a Campinense. Depois do jogo, nós fomos jantar no centro da cidade, num restaurante que abria especialmente para o São Paulo. Toda a delegação, tinha direitos, tinha até torcedores, a imprensa, todo mundo foi lá para jantar. De repente, apareceram uns caras do cangaço. Verdade. Os caras apareceram querendo agredir todo mundo. Eu não sei de onde é que saiu esse pessoal aí. Aí, como tinha vários caras altos, grandes, como eu, assim, nós nos levantamos e primeiro que o gerente do restaurante falou assim, pô, pelo amor de Deus, o que vocês vieram fazer? Incomodar a delegação de São Paulo? Vocês nem conhecem os caras, por que vocês vieram fazer aqui? E aí, o que aconteceu? Eles foram saindo e nós fomos atrás deles na calçada e fechamos um cerco na calçada. Foi um troço hilariante, mas poderia ter consequências, né? A gente nunca sabe. Mas o Bento de Oliveira sabe tudo do Genival. Ele me contou umas passagens do Genival aí impressionantes.
Bento Pereira de Oliveira. Um grande abraço, corintiano. Um abraço, Ademar Ozek. É um prazer muito grande participar do seu programa. Olha, é um cara que eu amo. Se é você, Ademar, faz parte da minha família. Ao Genival Barros, quanto tempo que eu não o vejo, mas eu tenho o privilégio agora de vê-lo, essa figura maravilhosa do Genival Barros, o Fernando Manioca, do grande diretor de todos os shows da Jovem Pan, quando eu estava lá. Eu tenho um orgulho, prazer em poder cumprimentá-lo, viu? Estamos aqui à disposição, meu filho. Posso dar um alô para o Bento? Bento? Na verdade, eu conheci o Genival em 1973. Claro, pode, fica à vontade, fica à vontade. Não, só dizer que é um prazer enorme ver o Bento, que fica à vontade, Genival. A gente não se encontra, e sempre foi um grande profissional, sabia tudo de transmissão, você é prova disso. Trabalhamos juntos em vários eventos grandes, carnaval, futebol e shows. Um espetáculo de pessoa, um irmão que eu tenho no meio artístico. Continua que o Ademar foi embora. Não, voltou. Não, fica tranquilo, Bento. Tá tudo, a imagem está toda no ar, Bento. Não se preocupe, já falei para você antes do programa, se desaparecer aqui nessa tela, fica tranquilo que eu estou aqui com outro computador ligado no Facebook, no YouTube, e estou vendo aqui, não teve queda nenhuma. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça não, Bento, fica tranquilo. Não, estou vendo aqui, ó, vou mostrar até só para tirar a sua... olha aqui, ó. Só para você ter ideia aqui no celular, aqui, ó. Todo mundo normal, sem problema nenhum, tá bom? Isso aí. Agora, Genival, eu conheci você em 73. Eu conheci você em 73, que eu fui para a Jovem Pan, fui contratado pela Jovem Pan, e logo de cara me escalaram para cobertura do carnaval. Eu nunca tinha feito cobertura de carnaval. Tinha feito festival de cerveja lá em Blumenau, né? Mas carnaval não. Aí o que aconteceu? Bem diferente. O Bento estava na cabine lá na Avenida Presidente Vargas, onde aconteceu o desfile das escolas de samba, e aí apareceu o Genival Barros. Você estava fazendo a sonorização do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, é isso, Genival? Estava para a Jovem Pan, eu e o Bento. A gente, para você ter uma ideia, Edmar, nós lançamos o que esse pessoal faz hoje nas escolas, nós fazíamos nesta época. A gente pendurava microfone no centro da avenida e para captar o som já desde a saída lá na Presidente Vargas. Não é isso, Bento? Pode confirmar. Perfeito. Exato. Então, foi a primeira vez que uma rádio sonorizou realmente uma escola, as escolas desfilando e tendo som do início até a passagem pela cabine de locução da Jovem Pan. Foi um espetáculo, foi uma novidade e foi sucesso total para a Jovem Pan, uma cobertura maravilhosa com você, depois com o Josival Peixoto, com uma gama de grandes narradores, entendeu? É verdade. Aliás, eu vou dizer uma coisa... Aquela cobertura, viu? Eu estou com um pequeno problema técnico aqui, mas aquela cobertura de 73 foi a primeira que eu participei, depois eu participei em outras coberturas referentes ao Carnaval. Participei até 76 do Rio, depois Santos, por último eu fiz cabine em São Paulo. Cabine não, estúdio em São Paulo. Acho que teve um probleminha de som aqui, para vocês não sei, mas... normal. Para mim está tudo bem. Tranquilo. Então vamos falar nós três aqui. Luiz, é um maior prazer te ver. Faz pelo menos o quê? Uns 20 anos que a gente não se viu, né? Bem mais, né? Bem mais.
Pois é. Porque eu acabei de completar 51 anos de carteira assinada. Oh, que maravilha. Meu primeiro emprego foi na televisão. E eu, quando comecei a fazer rádio, já tinha lá uns 5 ou 6 anos de TV. E foi aí que eu comecei a encontrar vocês. Realmente foi uma cobertura espetacular. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro aspecto. Quando eu conheci o Genival com o Bento, estava fazendo uma manobra lá pela Jovem Pan, para a transmissão, e também, evidentemente, pela a sonorização, né? E aí começou, mais adiante, sumiu o Genival. Está na tela. Estou na tela, eu estou aqui. Continuo te vendo, o Bento, meu amigo Luiz. Aí eu descobri que ele... Agora sumiu o áudio e imagem do meu amigo. Mas é normal, isso é normal. Enquanto isso, pronto, voltou. Vocês estão no ar, se você não me ouvir, tudo... Pode ser que você não me ouça, mas eu tô ouvindo vocês aqui perfeitamente. Que ano começou esse teu trabalho com o Roberto Carlos? Quando é que começou o seu trabalho com o Roberto Carlos, Genival? Então, vou até começar um pouquinho antes. Eu vim embora para... Eu sou de Campina Grande, fui embora para São Paulo em 1961. E eu trabalhei em rádio a partir dos 15 anos de idade na potente Rádio Caturité de Campina Grande. Quando eu servi o Exército em 58, 59 eu fiquei ainda em Campina Grande, em 60 eu me mandei para São Paulo. E aí tentei rádio, aí trabalhei um mês na Bandeirantes, trabalhei na Excelsior, que era Organizações Vitor Costa, um amigo meu lá de Campina Grande me conseguiu na Rádio Excelsior, e ele foi convidado para ir para a Record, mas ele não quis ir e me indicou para fazer um teste. Eu fui, passei, aí comecei a trabalhar com o Romeu Vilela, o meu chefe querido, o Bento conhece muito bem, figura sensacional. E dali eu me interessei pela televisão e pedi uma ajuda dele para chegar na televisão. Depois teve uma mudança geral na TV e na rádio, e o Tuta assumiu a direção técnica das rádios e da TV Record. E levou o Romeu. Automaticamente o Romeu me levou. Fui para a televisão, isso em 62, e começamos a fazer programas importantes. Em 65, nasceu o programa Jovem Guarda, na TV Record de São Paulo. Dia 22 de agosto de 1965, estreou o programa Jovem Guarda, com comando do Roberto Carlos, participação do Erasmo, da Vanderleia e uma gama de outros artistas. Vanderlei, Gerardriane, Martinha, toda essa turma e muitos outros que ao longo do programa a gente vai relembrar. E aí, daí, comecei a fazer o som do programa Jovem Guarda. O Roberto saiu em 69 e me convidou para seguir com ele, fazer o som para ele. Aí eu fui e estou até hoje. Hoje, em 96, eu passei de técnico de som para produzir toda a parte técnica para o Roberto. Essa é um pouco da minha história com o Roberto Carlos, esta figura humana maravilhosa, um profissional exemplar, sabe, humano. Você não sabe o que ele está fazendo nessa pandemia pela equipe dele. É um caso à parte o Roberto Carlos. É o meu pai, é o meu irmão, é o meu amigo, sabe? A gente tem uma irmandade, sabe? É uma figura maravilhosa que merece todo o que tem, todo o prestígio mundial. É verdade. Aliás, eu conheci estive pessoalmente com o Roberto Carlos. Em 1986, eu estava no voo da Panam
do Rio de Janeiro para Miami, e aí a gente ia fazer a conexão para a Cidade do México para a Copa do Mundo. Ele reconheceu o Karsug, porque nós estávamos com o paletó da Jovem Pan, com a logomarca, e veio cumprimentar o Karsug, e aí o Karsug me apresentou, aí ele falou assim, você que é aquele locutor? E estava o Guedes, acho que o moço também, José Carlos Guedes. Mas eu quero só colocar rapidamente aqui um intervalo comercial, já eu volto. Tem algumas fotos aí que talvez você até lembre disso aí, onde aconteceu, porque aconteceu em 73 e um pouco. Um instante só, já estamos de volta aqui com o nosso Então, a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Eu sou o Ico da Aquipão, então a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Está trabalhando de segunda a sábado, das... Eu sou o Ico da Aquipão, então a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Está trabalhando de segunda a sábado, das 6h15 às 20 horas. Temos o almoço. Atenção, atenção. Procura por... certo esse comercial aqui, vamos colocar um outro comercial aqui, isso possa resolver a nossa situação momentânea. Aqui atenção, atenção. Procura por excursões? Então você encontrou. Saídas para compras no Paraguai. Toda terça e sexta, saídas à cidade de Curitiba. Ônibus leito, conforto, seguindo todos os protocolos de segurança. Venha conhecer o mundo mágico das compras. Compras no Paraguai. Toda terça e sexta, ônibus leito, saídas de Curitiba. Anote o telefone: 041 99800 4444 ou acesse o nosso site www. Atenção, atenção. Procura por excursões? Então você encontrou. Saídas para compras no Paraguai. Toda terça e sexta, saídas à cidade de Curitiba. Ônibus leito, conforto, seguindo todos os protocolos de segurança. Venha conhecer o mundo mágico das compras. Compras no Paraguai. Toda terça e sexta, ônibus leito, saídas de Curitiba. Anote o telefone: 041 99800 4444 ou acesse o nosso site www.viageparaguai.com.br. Eu sou o Ico da Aquipão, então a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Está trabalhando... Eu sou o Ico da Aquipão, então a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal. Eu sou o Ico da Aquipão, então a Aquipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Está trabalhando de segunda a sábado, das 6h15 às 20 horas. Temos o almoço, temos a sopa, agora começamos com a sopa, tudo para a viagem. E no domingo temos assados, acompanhamentos, também tudo para a viagem. E continuamos fabricando toda a nossa produção. Vamos conversar, enquanto a parte técnica aqui, os nossos engenheiros, tomam as providências necessárias para que a gente possa continuar com o nosso Decamarote nesta terça-feira. A gente acaba até saindo um pouco da realidade, né, do que está acontecendo aí, mas tem coisa travando aí, e a gente fica realmente preocupado com
realmente estão nos acompanhando, nos prestigiando. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Estou aqui com Genival Barros. Genival Barros já contou o começo da sua história, vindo da Paraíba e vindo exatamente para São Paulo, onde foi sucesso absoluto, né? Hoje ele mora no Morumbi. Hoje ele tem o Arquibald como seu mordomo, inclusive, né? O Arquibald foi requisitado do show de rádio da Jovem Pan e está lá como mordomo do Genival. Cara, que é uma brincadeira. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui. Talvez Genival lembre dessa imagem aqui. Essa imagem de 1973. Isso daí aconteceu numa primeira visita, me parece, do Roberto Carlos. Olha o cabelo do Robertão aí. A cidade de Joaçaba. E depois ele voltou a Joaçaba em 73, acho que era a festa do cinquentenário da cidade. Está aí com o RC7 presente na cidade de Joaçaba. Eu não sei se você estava presente, mas eu tenho a impressão que você estava no Genival. Estava. Ali nós temos o Bruno, o baixista, o trompetista, que é o Maguinho. Hoje não está mais com a gente, mas na época, durante anos, 20 e tantos anos, 30 anos, estava conosco. Depois nós temos o Gato, famoso Gato da guitarra, e tem dois meninos ali que não eram do nosso grupo, eu acho que eram músicos que normalmente naquela época sempre tinha uma banda que abria os shows do Roberto, né? E uma beleza relembrar essas fotos maravilhosas. Esse cabeludão à direita é o Bruno, esse cabeludo mais moreno é o Maguinho, e o Gato é o do meio, figura. Lamentavelmente, já faleceu. Os dois, não. O Bruno e o Maguinho são músicos espetaculares, continuam na vida normal, artística. E aqui tem o Clécio, o papagaio. Que beleza, que beleza. Ele é de Assis. Ok. Maravilha essa foto. É saxofonista. Maravilha. É verdade. O Curtis, que é um amigo meu de primário em Blumenau, ele é paulista, mas nos conhecemos no primário da Escola Municipal Machado de Assis, em Blumenau. Ele é o meu embaixador aqui das nossas lives em Jaraguá do Sul. Ele está dizendo aqui, Joaçaba é conhecida como a cidade com o melhor carnaval do estado. E o Bolinha sempre esteve envolvido na organização dos desfiles, meu caro Edemar. Bolinha é o cara que entrevistou o Roberto Carlos, recebeu vocês. Aí o Bolinha está aqui, nessa foto aqui no canto, quer ver? Deixa eu botar ele aqui, com um gravadorzinho na mão à direita, é o Bolinha. Não, o Bolinha é o da esquerda, eu acho, né? O Curto pode me ajudar. Porque agora que eu vi que tem dois repórteres aí entrevistando o Roberto Carlos, e a meninada, imagina a festa que aconteceu. Essa é uma festa impressionante, né, meu caro Malioca? Porque realmente Roberto Carlos é um show desde a Jovem Guarda que a gente acompanha, não é verdade? Sem dúvida alguma, é um ídolo para todos nós, é um orgulho para o Brasil ter uma pessoa como Roberto Carlos, que durante décadas foi rei e continua sendo. Ninguém bateu, ninguém chegou perto, ninguém destruiu a imagem, ainda que uns e outros, de vez em quando, inventassem coisas ou saíssem aí com situações desagradáveis para mexer com a imagem, que é muito normal quando existe disputa de posições, mas ele continua sendo o mesmo, o íntegro. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Roberto Carlos algumas vezes, a última delas já faz tempo, foi nos anos 90, na Urca, na casa dele. Eu e a saudosa Lilian Loy, que apresentava o programa do Rei. Pois faleceu ano passado, lamentavelmente, que era uma figura muito querida. Muito minha amiga. E ela foi, juntamente comigo, nós voamos para o Rio, fomos recebidos pelo pessoal da gravadora, fomos à casa do Roberto. Naquele tempo ele estava casado com Miriam Rios, que nos recebeu maravilhosamente bem, colocou uma mesa com
suco de laranja, aperitivos no sentido de acepipes, coisas bem leves, assim, para a gente passar, para se sentir em casa. E aí eu gravei uma entrevista de 1h30, já foi reprisada pelo nosso Newton Parron aí no programa Memória, e a Miriam também, a Lilian também gravou a parte da Rádio América para colocar no programa que ela apresentava aquela Hora do Rei. Muitas boas lembranças e, obviamente, falando de Roberto Carlos, não há o que discutir, é sempre o rei. Maravilha, maravilha. É isso aí. Verdade, verdade. Bento de Oliveira, fique à vontade. Você que dividiu muitas transmissões com o nosso Genival Barros, tem muita história para contar também. Vocês devem ter aprontado um bocado, né, Bento? Alguma coisa, Bruno. O Genival não precisa apresentação, porque realmente esse cara veio da Paraíba para dar para nós o melhor do rádio, da televisão, no sentido artístico e técnico, né? Mas eu tive muitas passagens com ele em vários locais, Carnaval do Rio, como você estava falando, né? Aquele Carnaval do Rio, a PAN levava muito a sério, então mandava Renata Froze, César Ladeira, Randall Juliano, José Valdo Peixoto, mandava o Israel Gimbo, que era do Rio. Israel. E uma equipe técnica lá muito grande, que é o Romeu Vieira Pinto, que ele já falou aí agora, o nosso chefe, Genival Barros, Fernando Veronese, Piqueira, e chegava a alugar a Agência Nacional para fazer a nossa central, na Agência Nacional. E naquela época o carnaval era lá na Avenida Presidente Vargas ainda, né? Não tinha o sambódromo do Rio de Janeiro, não tinha. Naquela época era na rua, era samba no pé. E eu e o Genival fomos fazer no Teatro Municipal um baile, né? O baile do Teatro Municipal, muito famoso do carnaval. Tem uma história à parte. A PAN alugou 12 smokers para nós, eu e o Genival, Randall, o pessoal do microfone, né? E nós fomos lá às 3 horas da tarde, o baile era 10 horas para frente, né? E a gente fazia a sonorização do baile da Jovem Pan, com transmissões diretas lá, Randall Juliano, César Ladeira, José Valdo Peixoto. Aí aconteceu gozado, né? Aconteceu a PAN pagava 2 operadores do Rio para trabalhar com a gente lá na avenida, né? Aí entrava 10, 11 horas da noite, chamava Israel Gimpo, eu lá, da Presidente Vargas, não entrava. O fulano de tal da Presidente Vargas não entrava. Toca eu, andar no smoke no meio daquele povão todo ali e tal, até chegar no Presidente Vargas para ver o que estava acontecendo no posto lá, né? Então é o seguinte, tinha pifado realmente a linha, tinha problema e tal, mas os operadores, eu não achava os caras. Então eu consegui colocar no ar e fui procurá-los. Eles estavam desfilando nas escolas de samba, nos blocos de carnaval, estavam desfilando, entendeu? De tamanco e tal, beleza. Pô, eu falei, bicho, a PAN tá fora do ar e tal. Falou, meu amigo, vocês vêm de São Paulo só pensam em trabalhar? Aqui é o seguinte, aqui a gente tem que sambar também, porque é pecado se não entrar nesse meio aí, né? Foi um momento muito engraçado, porque eu voltei para o Teatro Municipal e naquela festa lá, Miriam Borba, né, cantava Bandeira Branca, foi uma coisa maravilhosa, não sei se Genival lembra, foi muito lembro. Não, e também lembra a dificuldade, eu convencer o Tuta a alugar os smokes para a gente. Essa parte aí é uma parte íntima de você e Tuta, eu sou Tuta, porque não tinha jeito, né? A gente convenceu o Tuta a alugar um smoke, porque normalmente o técnico trabalhava um pouco
de camisa normal. Eu falei, seu Tuta, nós vamos para o Teatro Municipal, tem que se apresentar bem, a Jovem Pan, pelo prestígio, tem que estar bem vestidos, os técnicos. Mas vocês são técnicos, não precisa. Eu falei, olha, precisa. E aí eu tenho até hoje uma foto na frente do Teatro Municipal, ali na escadaria, já dentro, mas aquela escadaria maravilhosa, eu e o Bento de Smook. Pena que eu estou na Paraíba e deixei essa foto em casa. Senão a gente mostrava essa. Foi muito legal, foi muito legal. Mas, mas aquele Smook lá era muito grande, né? Bem grandinho, né? Ele ficava assim meio desconfortável. Não, né? Nós estamos bonitos. Poxa. Lembra que tinha também o desfile de eu quero aproveitar. Pode falar. Tinha desfile, à tarde tinha. Tinha um desfile, aliás, teve um colega da Jovem Pan na época. Tinha um desfile de fantasia, Edmar. No Municipal tinha um desfile de fantasia com aquele Clóvis Bornai, aqueles caras famosos da época. E um dos jurados era o Rock Hudson, aquele ator famoso. Eu não pronunciei certo, eu acho, mas da época era um galã americano e ele participou desse desfile que a gente fez. Lembra, Bento? Cara altão, todo bonitão, mas... E não era só lá, era no Ciro Libanês, Monte Líbano. Exatamente. Eu quero aproveitar, tomar a liberdade de dizer a vocês e agradecer o nosso querido Elias Scaff, está aqui deixando a mensagem, muito orgulho de ter trabalhado com esses profissionais maravilhosos. E o Cortez está dizendo que aquela foto que eu mostrei, a pessoa da direita do Roberto Carlos, é realmente o Bolinha Antônio Carlos, lá da cidade de Joaçaba. E tá, o Elton Pimenta, lá de Ribeirão Preto, também está nos deixando um abraço, também está acompanhando a gente. Meu sobrinho, que é o melhor guitarrista de Santa Catarina, o Marcos Anuzek, está nos acompanhando lá em Blumenau. A minha cunhada, a Eta, também está nos acompanhando. A Célia Ferreira Carrilho, que é a cunhada do... Célia Ferreira Carrilho é cunhada do Capitão Hidalgo, mora de frente à Rua Javari, na Rua Javari, de frente ao estádio do Clube Atlético Juventus. Eu sempre brinco com ela quando cito o nome dela. Ela nunca pagou ingresso para ver um jogo do Juventus, viu, Marioca? Ela fica olhando de cima do prédio lá, tem uma lupa, um binóculo, prende lá e assiste de graça. É a vantagem de ter isso aí. E eu quero fazer ela realmente assiste bem camarote. Com tristeza. Não é? É verdade. Eu quero registrar o passamento da Karen, filha do nosso José Nauro da Silva, um grande amigo gaúcho, foi jogador de futebol, mora em Taquara, no Rio Grande do Sul. A filha dele, ainda jovem, vítima da Covid, acabou falecendo também. A gente, como nós perdemos o Paulo Stein no final de semana, o Edson Caregares, doutor da cidade de Santos, como nós perdemos outros grandes companheiros vitimados por essa pandemia chamada Covid. Bom, nosso sentimento, Marioca, família. O nosso Genival, nossos sentimentos a todos os familiares. O Genival falou que ele começou na Rádio Caturité. E o pessoal da Rádio Borborema de Campina Grande deve ter ficado bravo, né? Porque depois que o Genival se consagrou, os caras falaram, o cara vai falar que trabalhou na Caturité, não teve aqui na Borborema. Fala, Marioca. A Rádio Caturité era um aconchego para todos nós. Era muito legal, era uma equipe maravilhosa. É verdade, é verdade. Aliás, o rádio... Na minha vida, o rádio era o rádio, não, Marioca? Como a Jovem Pan. Verdade. Marioca... Fale. Olha, Demari, companheiro, o que é incrível é o seguinte: a primeira oportunidade, a dificuldade de começar a carreira é sempre parecida para todos nós. Às vezes dependemos de uma chance, de alguém que acredite em nós e tal. Depois que o cara é sucesso, todo mundo quer pegar esse troféu para si.
Então, ponto para quem deu a chance, quem deu a oportunidade e quem descobriu nele o talento que até hoje ele está demonstrando profissionalmente e principalmente na posição que ele tem hoje e com o trabalho que ele exerce. Importante é sempre, eu costumo dizer isso, às vezes nas entrevistas, nas lives e até em algumas palestras que eu faço para alunos de faculdade, é muito importante você tentar observar, ou pelo menos descobrir, o que é que a pessoa tem na sua essência. Porque esse negócio de ser meu amigo, dar tapinha nas costas e tal, não vai ter nenhuma carreira longa, sabe? Não vai. Depois do segundo tapinha, não é isso? Não há dúvida. Eu acho que, primeiro, você tem o seu esforço pessoal, né? O esforço pessoal, disciplina, que é fundamental, e ser um profissional em todos os sentidos, não só dentro do teu trabalho, mas fora, respeitar todos, respeitar a tua chefia, ser um cara realmente focado naquilo que você está fazendo. É exatamente isso. Você tem que sentir. Olha aqui, ó. Eu voltei a colocar essa foto. Verdade. Eu voltei a colocar a foto aí na tela da presença de vocês em Joaçaba. Sabe por quê? Aquele moço de camisa vermelha lá é o moço que fez a entrevista lá. Era moço, né? Hoje eu não sei. É o Bolinha Antônio Carlos Pereira, que está dizendo assim, ó, com a sua permissão, eu estou compartilhando. Mas, pô, brincadeira, cara. Não precisa de permissão, não. Chegando na live, muito obrigado. Bolinha Antônio Carlos Pereira, meu caro Genival. É o cara de camisa vermelha ali, que recebeu vocês aí, entrevistou vocês. Isso só 73, 27 mais 21, só quase 50 anos, né? Pois é, exatamente. E ele tem entrevista, inclusive, com o Roberto Carlos. Bons tempos. É muito bom a gente saber que essas pessoas continuam entre nós, porque tem tanta gente realmente desaparecendo ultimamente. Eu me lembro dos bons tempos, por exemplo, da Jovem Pan, né? Da época que eu trabalhava na Jovem Pan como narrador esportivo. Pô, a maioria já sumiu do mapa, pô. É impressionante. Você vê, por exemplo, Randall, vou começar só pelos comentaristas da época de esporte. Orlando Duarte, está aí vivo o nosso Cláudio Karsug, e nós perdemos Cândido Garcia, nós perdemos o João Bosco recentemente, o Benê Braga, quer dizer, perdemos grandes profissionais que realmente estavam fazendo parte da equipe da Jovem Pan, que parece que em 64 deixou de ser Pan-Americana para se tornar em rádio Jovem Pan, né? E não foi o Tuta que transformou isso em Jovem Pan, parece que foi o Guerreiro, não é isso, meu caro Genival? Foi o seguinte, quando houve essa mudança total, como eu te falei, que o Tuta assumiu toda a parte técnica da televisão e das rádios, a Pan-Americana, a emissora dos esportes, ela estava assim no 15º, 20º lugar para cima. E aí o Tuta falou com o doutor Paulo Machado de Carvalho, pai, e pediu se ele confiava a Pan-Americana por 6 meses para ele, que se ele não levasse a um lugar de destaque, ele pagaria com o que ele tinha o tempo perdido pela Pan-Americana. Surgiu, então, o programa Jovem Guarda, certo? E aí, umas conversas do Tuta, do Walter Guerreiro, do Newton Travesso e do Manuel Carlos criaram a Jovem Pan. Por que Jovem Pan? Porque o programa Jovem Guarda estava bombando totalmente. Ninguém estreava nada de domingo, porque ninguém ia ver a Jovem Guarda com Roberto Carlos e seus convidados. Aí o Tuta,
que sempre teve uma visão, foi sempre um visionário, passou a transmitir todos os programas que aconteciam no Teatro Record. A gente mandava via linha telefônica para o estúdio e ali vinha Família Trapo, Jovem Guarda, Hebe Camargo, Fino da Bossa, Simonal, todos os grandes shows que a Record produzia. E a PAN foi crescendo de tal maneira, tão rapidamente. Depois ela fez uma associação com o Digênio, que fazia uma cobertura entre os alunos, e envolveu a juventude, por causa do nome Jovem Pan, e foi um sucesso que está até hoje no ar. Entendeu? Essa foi a história da Jovem Pan. Quero aproveitar para abraçar o Jackson Queiroz, um grande amigo aqui de Curitiba. Está dizendo assim, ó, história para quem tem história. Obrigado, Jackson. O Elias Scaff acrescenta aqui, eu falei de quem faleceu já daquela minha época da PAN, Viri Gonzer, que faleceu aí também há 2, 3 anos, que era meu compadre, e foi que me indicou para o teste na Jovem Pan em 72. Um abraço para o Rivelino Teixeira, lá em Jundiaí. Um abraço também, deixa eu ver aqui, para Marlene Kindrich. Marlene Kindrich é uma colega de infância, filha do seu Rolf Kindrich, que era o homem da tecelagem Kindrich, da Teca, a famosa Teca de Blumenau. Mas, Bento de Oliveira, você está caladinho aí, não está falando nada, está só ouvindo. Mas eu quero que você conte algumas passagens aí com o Genival, que eu conheço algumas cabeludas aí. Mas diante dessa história aí, só tenho que ouvir. Eu conheço algumas cabeludas. Eu quero, se é hora do abraço, eu quero dar um abraço também no Eduardo, meu filho, que está ouvindo a gente aí, no Osmar também, filho, a família toda está ouvindo. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero falar do Genival um pouquinho. O Genival fazia o programa do Chacrinha, né? Naquela época ele fazia o programa do Chacrinha lá na TV Record, na Avenida Emiruna, 713. Isso. Entendeu? E teve um dia que ele, por qualquer motivo, não sei qual, ele não pôde fazer o Chacrinha. Mas o Chacrinha não ia fazer o programa se não fosse o Genival que estivesse fazendo a sonoplastia, fazendo o som. Né? Aí o Genival enfrentou o Chacrinha e o Leleto, que é filho do Chacrinha. Falei, olha, eu estou mandando um rapaz aí que é tão bom quanto eu. Ou vocês fazem o programa ou eu não vou fazer, porque eu não vou poder fazer o programa porque eu estou em outra situação lá, não sei qual era e tal. E o Genival e o Chacrinha acabou tendo que obedecer o Genival e fazer o programa porque ele não tinha outra forma, né? E o Genival encarou a coisa, falou, não, você tem que fazer o programa, não tem esse negócio, não. Eu estou mandando um cara que eu assumo que é tão bom quanto eu. Esse aí, Genival. Exatamente. Foi o seguinte, o Chacrinha era uma pessoa perfeccionista em som. São as duas pessoas que mais são problemáticos com o som. Roberto Carlos e o nosso querido Chacrinha, que Deus o tenha. O Chacrinha, ele tinha uma deficiência de pulmão, ele só tinha um pulmão. E ele tinha que se ouvir bem. E eu, como já com toda a experiência com o Roberto, casou muito a qualidade de som que eu emitia para o Chacrinha, quando eu fazia. Mas eu dependia de só fazer quando eu não tinha show no teatro. E nesse dia eu tinha um show muito importante no teatro, que o Tuta falou, não, você não vai fazer o Chacrinha, você vai fazer um programa da equipe A no Teatro Record Consolação. E aí foi esse... Mas, para você ter uma ideia, depois o Chacrinha passou pela Tupi, aliás, não, ele nasceu lá na Tupi, mas passou pela SBT, né? Passou pela Bandeirantes e voltou para a Globo. Na Globo, ele falou, Genival, você tem que vir para o Rio para equalizar meu som. Eu estou perdendo a voz, estou com problema. Falei, Chacrinha, eu não posso, eu trabalho com o Roberto e não dá. Caso tenha umas folgas do Roberto, eu vou com o maior prazer. E assim foi feito.
E eu ia, quando não tinha show do Roberto, eu ia para o Rio de Janeiro para equalizar o som, para deixar ele à vontade. E assim foram muitas idas e vindas de São Paulo para o Rio para atender o meu amigo Chacrinha. E ele era uma figura, porque ele ligava 2 horas da manhã. Naquela época só tinha telefone fixo, né? Aí eu dormindo, às vezes minha mulher atendia: ô, dona Neuza, o Genival. Aí ele está dormindo, olha, acorda ele. Aí ele chegava e falava, eu acordava, lógico, atendia, e ele: Genival, é o seguinte, eu estou mandando o Leleque embora, eu não aguento mais esse cara, é meu filho, mas eu não aguento mais. Ele me trouxe um conjunto que não rendeu. Falei: Chacrinha, fica com teu filho, que é a única pessoa que vai te aguentar. Se você puser um outro produtor, ele não te aguenta 2 shows. E assim foi, muitas vezes. Imagina o Maioca, hein? A luta era contra o Leleque e contra o My Boy, que era o técnico de som dele. My Boy, que também faleceu há uns 5 anos atrás. Uma figura maravilhosa. Verdade. E aí segue. Aí Verdade. Aliás, naquela época, não existia... Né, Marioca? Naquela época não tinha a tecnologia dos dias de hoje. Eu me lembro de uma passagem, antes que você até aborde esse assunto, lá pelos anos 70 e pouco, estava sendo colocada em prática a utilização do microfone sem fio. Já tinha para fazer entrevista, mas não para trabalhar atrás do campo, dos gols, não existia. Aí o Bill Genival foi falar com o Tuta e trouxe para o Tuta 4 microfones para fazer o teste num jogo. O Orlando Duarte e eu estávamos na cabine, foi no Palestra Itália, nós transmitimos. Acho que era o Vanderlei Nogueira, eu não me lembro se era o Cândido Garcia, outro repórter, atrás do gol. O equipamento era acho que pesava uns 10 quilos cada receptor aquele, né? Eu não lembro bem, mas era pesado pra caramba. Mas não é questão do pesado, não. Mas conta por que a Jovem... Não, era excepcional, a qualidade excepcional, mas por que o Tuta não comprou, hein? Olha, eu acho que pela dificuldade de... Naquela época, ali, nós tínhamos muitas interferências, que ainda não estava uma coisa aperfeiçoada, porque hoje você tem um programa de computador que você limpa a frequência que você está usando. Então, naquela época, invadia, entrava neguinho falando, quem tivesse a outra estação, se tivesse um transmissor mais potente, ela invadia, e aí não convencemos no início, mas depois voltou a funcionar. E aí também eu acho que eu emprestei para o Bento testar um equipamento que dava bastante volume para o locutor, não é isso, Bento? Você lembra disso? Não? É uma caixinha, né? Exatamente. Exatamente. E assim a gente seguia criando, porque naquela época a tecnologia era zero. Então, era mais o ser humano que fazia acontecer a coisa, entendeu? Eu lembro que eu fui um dos caras que introduziu o som ambiente para a televisão da Record, nas transmissões esportivas. No início, o Tabajaras, e Flávia Zé tal, estranharam um pouco. Eu falava, precisa animar, porque ficava naquela cabine fechada lá em cima e não tinha vibração. Aí eu passei a pôr um microfone para fora da cabine e captar um pouco do ambiente. E aos pouquinhos eles foram acostumando e aí ficou eternamente o ambiente para as transmissões esportivas. É isso aí. Marioca, aquela época você fazia rádio com dificuldade grande pela parte de tecnologia. Você lembra bem disso, né? Como é que era quando você começou no rádio, começou a criar vinhetas? O Marioca criou um monte de vinhetas importantes, que as rádios até hoje têm rádio utilizando, né, Marioca? O que acontecia é o seguinte, o meu começo
oficial, sem a carteira assinada, e de participação para conhecer mesmo, para aprender, porque eu acho que era assim que a gente tinha que começar, era vendo, eu acompanhei meu pai algumas vezes aos estádios de futebol, e eu achava estranho quando aparecia um rapaz ali, ficava sempre olhando para ver quando é que, um radinho aqui, né, ouvindo o radinho espica durante as transmissões, e aí eu percebia que uma pessoa saía correndo, saía de um lado para o outro no campo, e parecia que ele tinha um escafandro na mão. Era uma coisa imensa. Na verdade, era um Motorola, que é uma marca, mas que foi chamado durante muito tempo. A gente falava a viatura de frequência modulada e ligava lá o PTT da Motorola. E aí, no campo de futebol, as pessoas levavam parecia um troféu desses atuais aí, imenso, e tinha que carregar aquilo com peso. Até o momento da transmissão, quem fazia isso era o técnico, né? Era quem fazia a montagem da externa, como a gente chama. Agora, com o passar do tempo, as coisas foram facilitando. E eu dei sorte, porque eu fui muito poucas vezes, naquela época, para o exterior, mas eu conheci uma pessoa aqui no Brasil que tinha trazido uma tiara, era uma coisinha muito pequena aqui, com 2 foninhos. Um deles era sintonizador de FM. Então, quando eu comecei a fazer a transmissão de shows pela Jovem Pan 2, ou seja, a partir de 1981, quando ela foi para o ar separadamente das ondas do AM, eu já tinha a liberdade de circular durante lá o momento do evento, podia conversar com as pessoas no camarim, desde que eu conseguisse captar a rádio, porque eu estava ao vivo, mas com a minha tiara. Eu tentei mostrar para o nosso citado já grande chefe Tuta, para que eles adquirissem isso, mas como ninguém resolveu botar a mão no bolso, eu mesmo fiquei com a minha e para onde eu ia, eu levava. Isso já me facilitava um pouco o trabalho. Agora, é importantíssimo que a gente valorize sempre o trabalho dessa moçada. Vocês imaginem hoje, né, nos dias atuais, no século XXI, que até hoje o Genival tem que ir na frente, verificar. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta muito específica para ele, lembrei agora. Ele vai na frente, vai verificar o estádio para evitar, como já ocorreu outras vezes, inclusive em ensaios do Roberto, lá no Verdão, que de repente acontece um acidente porque vem um vento forte, ou porque derruba, ou porque aquilo que foi montado meio... A galega ali não foi 100%, ou porque não foi produzido para ser um espaço para show. Enfim, ele tem que verificar tudo isso para evitar, inclusive, acidentes, problemas sérios, né? Riscos de vida e tudo mais. Então, eu vou aproveitar e emendar a pergunta. Como é para o Genival ir antes do show do navio? Como é que você se vira para montar essa estrutura? Eu sempre tive essa curiosidade. Exatamente. Olha só, o navio, nós sempre fazíamos uma adaptação, porque normalmente o nosso palco, para você ter uma ideia, ele tem 18 de boca por 16 de profundidade. O navio te oferece 10 de boca por 8,50 de profundidade. Então, a gente tem que realmente fazer todo um trabalho de adaptação para que a banda não fique tão alta para o Roberto. O Roberto tem uma distância X da onde ele está para o início da bateria. Então, tudo isso foi muito bem estudado. Eu fiquei no primeiro navio que a gente fez, nós estamos no 15º navio. Então, eu fiquei 2 semanas estudando todo o movimento que seria feito, toda a adaptação, aumentar um pouco o palco ali para dentro das cadeiras, para dar um pouco mais de espaço para eu colocar uma banda com 16 figuras, entendeu? E
toda a logística de chegar esse material em cada andar. Porque não é só o show do Roberto. Normalmente, no nosso projeto, nós temos 3 shows do Roberto, um show do Tom Cavalcante, nós temos a missa do Padre Antônio Maria, nós temos shows paralelos na piscina do navio, nós temos show no salão principal, que não é teatro, e no teatro nós temos o show do Roberto, temos uma entrevista coletiva do Roberto, com todos os meios de comunicação, nós temos um karaokê onde o público se inscreve e canta com um quarteto dos músicos do Roberto, dirigido pelo Eduardo Lages, o nosso diretor musical e maestro. Então, isso é muito complexo. A gente viaja uma semana antes no cruzeiro, no primeiro cruzeiro, vamos montando de acordo com o tempo que a gente tem, para quando o Roberto chegar, toda a estrutura dele está pronta. Então, a gente normalmente vai de Santos para Bahia, vai montando, volta montando, aí, quando chega, está todo pronto. No dia que o Roberto chega, ensaia e está tudo já pronto para acontecer todo o projeto. Essa é a logística total. Muito obrigado pela orientação e pela explanação, porque eu sempre tinha uma curiosidade imensa de imaginar como é que era isso. E olha, para você ter uma ideia, no primeiro navio os caras se apavoraram, porque a gente leva 3 carretas de equipamento. Porque do navio a gente usa muito pouca coisa de som, de luz, porque o show do Roberto é especial, então tem que ter uma estrutura e o Roberto não abre mão, não faz um show meia boca, ele faz um show como é em São Paulo, como é no Rio, como é em qualquer cidade do Brasil. E no navio não poderia ser diferente. E assim segue, e é um sucesso total. Lamentavelmente, com essa pandemia, vamos fazer agora, o último show fizemos uma temporada de 14 a 19 de fevereiro de 2020. E nada mais de show ao vivo até hoje. O nosso segmento, e você faz parte disso... Para mandar... O nosso segmento foi o primeiro a parar e está sendo o último a ter uma previsão, porque nem previsão tem ainda para voltar. Verdade. É isso aí, Edmar. E meu amigo Luiz. Bom, deixa eu aproveitar. Deixa eu mandar um grande abraço. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o jornalista José Calazans, de Santana Filho, lá em Goiânia, o Eduardo Destre, em Curitiba, para o José Diniz, doutor José Diniz, em Curitiba, para a Ellen de Ribeiro Castro, em São Paulo, para Pascoal Jimenez, em São Paulo, por durante em São Paulo. E quando nós apresentamos o bate-bola sextas-feiras e no domingo conversa de arquibancada, que é a nossa mesa redonda. Agora, Bento de Oliveira, você já falou alguma coisa a respeito do que você e o Genival faziam e tinham que fazer. Eu quero fazer uma colocação aqui, Genival, acho que o Bento deve saber disso aí. Eu me lembro que na época da PAN, como era preto e branco, a televisão estava começando colorida, mas aí contava, não sei se foi o seu Tuta que falou, diz que na época que a Record transmitia jogos aos domingos, aparecia na tela o jogador, aparecia na tela a bola, porque não tinha tanta câmera assim, né? Diz que ele botava uma câmera separada, botava uma bola na frente e mandava cortar na bola para dizer que o cara ia cobrar a falta ali, que essa era a bola da falta. E outra coisa, diz que uma vez ele inventou
de colocar um papel celofane colorido na frente da câmera para fazer de conta que era colorido. É isso mesmo, Genival? Você lembra disso, ou Bento? O que é que você lembra disso aí? Que aparecia diferente, claro que não aparecia colorido, mas não era preto e branco. Isso aí é com o Genival. Não, realmente o Tuta era muito engenhoso. Ele queria, de qualquer maneira, novidades na televisão e no rádio, né? E foi feita uma experiência. Veio ao Brasil um cara que imitava o Sinatra. E eles eram 1º de abril, e eles queriam fazer um tipo de brincadeira com o ouvinte, com o telespectador, e aí criou para fazer o cara aparecer colorido. Mas não adiantava, porque o transmissor não era colorido, não tinha a capacidade de transmitir. Então, a única coisa que ficava um pouquinho mais ou menos colorido era o visor da câmera. E a imagem continuava preto e branco. Mas o Tuta, olha, foi o cara mais criativo que eu conheci no meio técnico, sabe? E no meio artístico, lógico. Mas ele era muito ligado, muito. Você oferecia uma coisa nova, ele aceitava sempre. Isso era fundamental no nosso Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. Isso aí. Aliás, um detalhe interessante, naquela época que a Record era a líder em audiência em São Paulo, com os grandes shows, vieram muitos artistas de fora, né? Você deve ter participado dessas transmissões, desses shows que aconteciam no Teatro Record, ali na Brigadeiro, não é isso? O que você lembra? Assim, quem é que você lembra aí de nomes famosos? Olha, vou te falar. Veio Nat King Cole, veio Harry James, que era um trompetista super famoso da época, veio Dizzy Gillespie, vieram todos os franceses, Charles Aznavour, Michel Mathieu, muitos, italianos todos, Peppino De Capri, Gigliola Cinquetti, nossa, muitos artistas. Veio Charles Trenet, o francês, famosíssimo para a época. Veio Yves Montand, sabe? Então, era uma gama de grandes artistas que a Record trazia. Veio Sam Davis Jr., entendeu? Tudo no Teatro Record Consolação. Espetacular. A Record foi a maior estação criadora de grandes artistas. Exatamente. Aliás, a grande verdade aqui naquela época, né, Marioca e Bento e Genival, não tinha transmissão internet para jogar a imagem para os lugares. Como, por exemplo, até 90, eu me lembro, eu não estava mais na... Eu não estava na Jovem Pan. Eu tinha ido trabalhar com o Barbosa Filho em 89, a Rádio Tupi de São Paulo, que não era mais 1040, era 1150, do grupo do Paulo Abreu. E aí o Barbosa Filho, falecido, meu querido amigo Barbosa Filho, o comentarista que veio do Norte para agrasar o Brasil inteiro, o Barbosa resolveu criar uma empresa uma rede chamada Rede Brasileira. Ele criou uma rede chamada Rede Brasileira dos Esportes. Então, era o Comando Tupi São Paulo, o Tamoio do Rio, Clube de Pernambuco. E e aí eu fiz toda a programação para a cobertura da Copa do Mundo. Aí foram 27 profissionais, 2 do Ceará, 2 do Maranhão, 2 da Bahia, meia dúzia lá, o mais do Pernambuco, meia dúzia de São Paulo, deu 27 profissionais. E naquela época, você veja, não tinha computador, já tinha celular. Aliás, o hoje senador Cajuru, um dia eu fui buscar, não sei quem é que veio, se era o Barbosa, que ia descer no aeroporto Fiumicino, em Roma, e não era Roma, não, eu estava em Turim, foi em Turim,
E aí nós fomos para o aeroporto e o Cajuru estava com um aparelho enorme, assim. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, não, esse é o celular do Toninho Cerezo, que era amigo dele. Aí ele falou assim, você quer dar uma ligada para casa? Eu falei, não, vai incomodar aí. Não, liga aqui. Aí eu falei com a minha mulher. Foi a primeira vez que eu falei com o celular, 1990, e da Itália. E aí o que aconteceu? Copa do Mundo. Não tinha como linkar as emissoras a não ser pela Embratel. E acreditem, a Barbosa fez um trabalho excepcional ao contactar essas emissoras. A transmissão da Rede Brasileira dos Esportes, comando Tupi São Paulo, Tamoio Rio, Clube de Pernambuco, foi retransmitida por 202 emissoras, estão saindo tudo da Embratel. Hoje seria fácil, o cara só liga o computador, pega no aplicativo, lógico, aí pega na internet e não tem custo nenhum. Mas veja que a coisa era diferente. Bento Oliveira, fala alguma coisa aí, Bento. O Bento está só esperando para jantar de novo. Ele só come, Bento, ultimamente. Impressionante. E o detalhe... Pode falar. É comigo? Não, é comigo mesmo. Na casa dele tem um campo... Eu peço a permissão de Baduzé para mandar um abraço para o Renatinho, meu sobrinho, sua esposa Cássio, que está lá na Bahia, nos prestigiando com a audiência. Também o Júlio Bosque, pessoal que acompanha o seu programa. Eu queria perguntar para o Genival o seguinte: as pessoas sempre perguntam, né? Um lado pitoresco, ou engraçado, ou alguma mancada que houve com ele, com o Roberto Carlos, com ele, nos bastidores, ou fora dos bastidores. Houve alguma coisa assim engraçada que você pudesse relatar, o Genival Barros de Almeida? Bom, tem uma passagem do Roberto, que o Roberto, como todos sabem, é muito religioso, né? E aí ele foi gravar em Los Angeles. E ele ia à missa todo dia. Todo dia ele ia à missa. Aí um dia ele atrasou um pouco a gravação, ele só pôde chegar na igreja umas 10:06 da tarde, 18 horas, 10:18. E entrou na igreja e começou a rezar e tal, e ele entrou pela porta principal da igreja. E aí foi rezando, quando ele olhou e não tinha mais ninguém. Aí ele terminou a reza dele, voltou para sair aonde ele tinha entrado, e aí estava fechado. E aí tinha um americano lá cuidando para sair, né? Aí ele falou, olha, eu preciso sair. Em inglês, claro. Aí o americano falou, não, ok, a porta é ali. Era a porta ali de trás, né? Aí ele, não, eu preciso sair por aqui porque eu entrei por aqui. Aí o americano falou, não, essa porta não abre mais, só amanhã. Hoje tem que você sair por aquela porta. E aí não teve jeito, ele não conseguiu convencer o guarda e foi embora. E ele praticamente não dormiu. E aí viu na saída uma placa que horas abria a igreja. Aí abria às 6 da manhã. Pois ele veio às 6 horas da manhã para entrar pela porta que ele tinha entrado novamente e sair pela porta que ele realmente entrou. Assim é o meu amigo Roberto, figura maravilhosa, gênio da música, respeitado. Olha, vou falar umas coisas que acontecem com o Roberto no exterior. O Roberto é ídolo igual o Brasil no México, na Argentina, no Paraguai, Uruguai, Chile, toda a América Central ali a gente vai para aqueles países, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, onde tem latino, a gente faz umas excursões de 10, 12 shows por ano nos Estados Unidos. Miami, show é na Arena
multiuso, na Arena American Airlines, lotado. Nova York é no Radio City. Em todos os locais, são locais pelo menos de 12 mil pessoas, completamente cheios os locais, com fãs fiéis ao Roberto Carlos. Sem dúvida. E é isso é o aí, único cantor brasileiro, né, Marioca? É o único locutor brasileiro, viu? Milton Alves está nos acompanhando, Jefferson José Vale, João Campos. O único cantor brasileiro realmente que tem um prestígio nacional. Aliás, não sei se alguns outros cantores teriam ou têm alguma coisa de prestígio perto tem alguns, mas do com prestígio que o Roberto Carlos tem, menor, né, Marioca? É muito menor. Realmente, o Roberto é único para levar um público desse tamanho, entendeu? Se me permite aqui um pitaco, Verdade. Justiça seja feita, depois que o empresário, compositor, ele até fez músicas com o Roberto Carlos, chama-se Tom Gomes, um grande amigo nosso, um executivo da música de muitos anos. Depois que ele conheceu o esquema do Grammy Latino, e por acaso, sorte minha, eu estava morando em Miami nessa época, estamos falando de 1999 para 2000, quando foi instituído o prêmio Grammy Latino, muitos artistas brasileiros passaram a ter. O latino é, obviamente, genérico, né? Nós estamos aqui na América do Sul, a América Latina é um pouquinho maior do que o lado sul apenas, mas engloba muita gente de língua latina, diferentes nações. Sim. E brasileiro é só o lado de cá, só o nosso Brasil. Ou melhor, português. Então, a partir do momento em que foram criadas algumas categorias latinas para participar do Grammy esse que é realizado quando em Miami, na mesma American Airlines Arena, que o nosso Genival acabou de citar, um espetáculo, um lugar maravilhoso. Criado para isso. É até novo, tem menos de 15 anos, mas é maravilhoso. O local tem toda a condição técnica. Exatamente. Então, eu acho que os cantores brasileiros, os artistas brasileiros, e mesmo os não tão renomados, não estou nem falando como Roberto Carlos, mas como outros nomes que nós temos, têm aparecido, têm sido pelo menos indicados, e alguns têm recebido o prêmio. Grammy, sim. Né? E tem ido lá Paula Fernandes, o Caetano, vários. Gilberto Gil. Exato. Esses tiveram um pouco mais de, vamos dizer assim, de repercussão, o seu trabalho de repercussão, alguns por causa do Grammy e outros também pelo que eles representaram durante alguns anos, nas fases que o Brasil teve com o Bossa Nova e etc. O Roberto ganhou vários, eu acho que de 4 a 5, e também ganhou como a personalidade do ano do Grammy Latino. Esse é um show especial que é feito pela produção do Grammy Latino um dia antes da entrega de prêmios. Num espaço específico, que às vezes é dentro de um hotel, até por facilidades técnicas, às vezes é num local de show, nunca onde vai ser apresentado o Grammy, porque está sendo montado o palco, estão sendo montados os cenários, os telões e tudo mais. Mas na noite anterior à entrega do prêmio Grammy Latino, é feita esta apresentação de personalidade do ano, escolhido um nome para ser o agraciado, e ele ainda tem o direito de escolher uma personalidade extra, vamos dizer assim, internacional, que o Grammy vai pagar para levar lá, para cantar uma música dele. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Fala, Bento Oliveira. Fernando Marioca, eu tive pouco tempo trabalhando com o Fernando Marioca na Jovem Pan, porque eu fazia parte de esportes da Jovem Pan e a parte de show do FM
é entregue a outras pessoas, né? Fiz alguns, sim, mas a gente teve um contato menor, né? Nós tivemos contato de rádio, assim, na rádio, né? Mas de shows, assim, eu tive muito pouco contato com o Fernando Maioca, mas eu conheço muito bem, conheço o trabalho dele, eu sei o que ele é, meio artístico, como diretor de FM, AM, tudo. Eu pergunto para você o seguinte, qual foi o show na Jovem Pan que você fez que deu maior audiência? Olha, alguns shows nós simplesmente transmitíamos porque o nosso querido e considerado, felizmente ainda vivo, Manuel Poladian, fazia um acordo com a área comercial da rádio e aí ele dava o direito da rádio promover e também fazer as entrevistas com o artista e também fazer as chamadas e no dia do show a gente ia lá para fazer a transmissão. E eu vou dizer para vocês algo que eu não disse muitas vezes, nas minhas aulas muito, sim, mas assim, publicamente, eu aprendi muito com os técnicos de som do AM, de todas as emissoras por onde eu participei, ou que estiveram perto de mim, ou seja, desde a Tupi, lá dos anos 70 e alguma coisa, antes a Nacional, quando eu estava na Excelsior, porque eu encostava nas pessoas ali para aprender, para descobrir coisas, mesmo que a área técnica não fosse a minha especialidade, eu não pretendia trabalhar, porque não tenho condição de entrar muito pela tecnologia, mas eu precisava utilizar o que melhor a técnica pudesse oferecer. Então, eu vou falar algo que eu não falei ainda publicamente. Os shows que eu transmitia pela Jovem Pan ou pelas outras emissoras eram uma réplica do que vocês faziam nas transmissões esportivas. Eu absorvia a técnica, a tecnologia, a maneira de como vocês faziam o trabalho, inclusive o serviço, porque o nosso saudoso Fernando Vieira de Mello sempre disse isso. Meu amigo, meu amigo. A rádio é uma prestadora de serviço, ela tem que estar presente. Então, mesmo que não tivesse muito a ver com o FM, uma hora antes do show, eu já avisava, porque eu era diretor artístico ou coordenador artístico, a minha função era outra. Mas quando não tinha ia tu mesmo. Né? Então, a gente ia lá transmitir o show. Então, eu largava a parte artística, botava a camisetinha que tinha o flocado Jovem Pan, a camiseta preta com o flocado Jovem Pan aqui, que nós criamos para destacar dos demais colegas de outras emissoras. Eu ia para lá para fazer trânsito, que era a prestação de serviço que eu aprendi a fazer com a AM. Então, a gente dava as indicações de trânsito, onde colocar, parar o seu carro, onde é que tinha espaço para isso, onde tinha estacionamento, que era, de repente, era uma garagem de uma empresa que virava estacionamento de última hora. Os shows, em sua maioria, eram feitos ali no ginásio do Ibirapuera. E, depois disso, eu ia para a bilheteria para saber se tinha ingresso e quais os locais melhores ainda que ofereciam para o pessoal ir lá correndo e fazer a sua aquisição antes de começar o show. Durante o show, a gente entrava 2 ou 3 vezes, dava lá uma palhinha, e no final do show, como sempre, a gente ia lá incomodar o artista, no meio de toda aquela tietagem, ia lá fazer uma entrevista, um bate-papo, algo muito gostoso, porque aproximava o artista do ouvinte da rádio e fazia com que o ouvinte ficasse assim, pleno, saciado. Ele não pôde ir ao show, ele ouviu trechos do show pela rádio e eles tinham o que comentar, eles tinham o que dizer a partir daí. E olha, naquele tempo, vocês sabem melhor do que todos nós juntos, que era transmissão por linha telefônica. Não tinha FM, não tinha a possibilidade de você utilizar micro-ondas, streaming, como a gente usa hoje. Hoje a gente fala com o mundo, coloca na mesma tela
vários retângulos ou quadradinhos e pessoas de qualquer parte do mundo, mas naquele tempo não era assim. Então, a gente conseguiu alguns milagres graças ao apoio da técnica de vocês, que eram os nossos esteios, os nossos suportes para fazer uma boa transmissão. Legal. Olha, Fernando, eu sou da época do rádio de 1958, quando não tinha nem televisão, fazendo nada por nada. A Copa do Mundo de 58, sabe como o povo via? Via através de um telão colocado ali na Praça da Sé, onde tinha um telão com as luzinhas, né? Quando descia o Brasil para o ataque, aquelas luzinhas ia lá, tal. E a gente, eu sou dessa época, então eu sou de uma época que para fazer uma transmissão é uma coisa mais difícil do mundo. Para transmitir com SSB de Aracaju, da Bahia, de Manaus, tudo, ele transmitir com SSB é uma coisa assim muito difícil. A gente escolhia uma frequência, na hora do jogo a frequência estava ruim, estava suja, como diz o outro, né? Então, isso aí, eu participei de tudo dessa época, desde o começo, a evolução do rádio, da televisão, acompanhei tudo isso, vendo e ouvindo na Rádio Pan-Americana, antigamente, a Rádio Pan-Americana continua, né? Hoje Jovem Pan, e depois, o tempo do doutor Paulo Machado de Carvalho, chefe da televisão brasileira, depois o Sotuta eu conheci de calças curtas, hein? Ele, Sotuta, depois exatamente. Eu trabalhei com o Sotuta, mas trabalhei na Jovem Pan 53 anos ao todo, né? O Sotuta foi para mim um pai, me ensinou tudo, entendeu? É o cara que, o que eu aprendi no rádio, eu aprendi com ele, não só na parte de transmissão, de técnica, mas na parte de compras, que eu tomava conta do almoxerifado lá no Folha, então, para fazer compra. Então, o Tuto, Fernando Vieira de Mello, também foi uma escola maravilhosa. Quando o cara fala, você tem diploma de faculdade? Eu falo, não tenho. Eu tenho um diploma de faculdade de ouvir pessoas importantes, de acompanhar o trabalho de pessoas importantes, de aprender no dia a dia, de viagens, e eu sou muito feliz com isso. O Genival conhece muito bem o meu procedimento, como é que é, o Genival, nosso irmão aí. Exatamente. Mas eu fico muito feliz em poder participar, de falar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é o rádio, é muito difícil para fazer. Então, é isso que eu tenho que falar, tudo bem, eu estou aqui para qualquer pergunta a respeito, né? É isso aí, garoto. Bom, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço. Nossa ex-companheira da Jovem Pan, Bete Uehara, também está nos acompanhando, viu, Bento de Oliveira? Grande abraço para a Bete. Ô, Bete, o Antônio Flávio Bandes, além em Mineral. É verdade, muita gente importante nos acompanhando. Eu queria o seu destaque final, meu caro Luiz Fernando Marioca, agradecendo mais uma vez a sua gentileza, a sua presença. Aliás, eu queria que você repetisse aí quando é que são as lives da Associação Paulista de Jornalismo. Olha, toda sexta-feira, às 16h, a Academia Paulista de Jornalismo faz uma reunião virtual. Ela se encontra, ou seja, os acadêmicos titulares, os que fazem parte da academia, se encontram e discutem problemas do cotidiano. Na semana passada, e vale isso como chamada, se alguém quiser, é só entrar no canal do YouTube ou no Facebook, Academia Paulista de Jornalismo, ou no canal do YouTube que tem o meu nome, Luiz Fernando Marioca, você vai encontrar uma entrevista sensacional da atriz Rosa Maria Murtinho, contando como é que ela está passando esse período de pandemia e o que é que ela está pretendendo fazer assim que ela tiver o sinal verde para voltar aos palcos. Ela está estudando, ela já adiantou, antecipou, uma peça de Regina Helena de Paiva Ramos, que é um outro nome sensacional. A Rosa Maria não gosta e vai ficar chateada comigo, mas ela
do alto dos seus 85 anos, e a Regina Helena, com 90, estão em plena forma de trabalho e de cabeça. Então, esses momentos gostosos a gente transmite sempre às sextas-feiras, 16h, através do canal do YouTube que tem meu nome, ou então no Facebook, pelo site, pelo perfil da... o carregador. Tá. Desculpe, está acabando a minha bateria aqui, eu vou pôr... Então, Marioca, diga. Só um segundinho, meus amigos. Tem que botar um carregador, né? O seu operador técnico, o senhor tem que botar um carregador aí. Não vai cair. Vai lá, coloca o carregador lá. Mas, Marioca, é muito importante essa colocação que você faz. E como colocação final, eu quero agradecer. Sempre muito agradável. Eu quero agradecer a possibilidade de ter reencontrado o Genival, o Bento e você, que é o meu amigo mais próximo. Mas o Bento de Oliveira tem algumas ligações até de vizinhos. Ele tem um vizinho que é meu vizinho também, e a gente se fala só por revista, por recado e tal. E agora a oportunidade de ver o Bento e mandar um abraço para a dona Vera, também, que faz muito tempo que eu não tinha notícias, mas a gente fica sabendo aqui por recados dos nossos amigos. E o Genival, eu vou fazer uma ameaça. Muito obrigado, Marioca. Um grande abraço. Pô, eu perdi aqui, ó. Eu vou voltar ao esquema de novo, porque realmente eu não estou ouvindo. Espera aí. Eu acho que ainda dá para encerrar aqui. Tudo bem. Espera aí, meu filho. Na verdade, rapidinho. Questão de comunicação. Ok. A comunicação hoje no Brasil está muito adiantada, Pronto. Mas de vez em quando está pepino, né? Não tem jeito. Está ouvindo agora? Estava acabando agora. Está ouvindo, sim, Genival. agora sim. Fala aí, Marioca. Agora Você sim. queria fazer uma colocação final? Por favor, meu filho. Eu Fala aí, ouvi Marioca. Eu fiz um agradecimento ao Edemar pela possibilidade de reencontrar alguns gênios da técnica, não só do passado, como de hoje, porque eles continuam vivos e na ativa, e relembrar os tempos gostosos de Jovem Pan e outros tantos de outras emissoras com o Genival e com o Bento. E aí eu falei, eu vou encerrar fazendo uma ameaça ao Genival. Um dia, depois de tudo isso que ele contou e que me despertou a curiosidade, me aguçou a curiosidade, eu vou a um dos navios em que houver o show do Roberto para ver como é que é esse trabalho e vou ver a prévia antes do show. Pô, vai ser um prazer, uma honra receber o meu amigo lá. Aí nós vamos conhecer os bastidores todos e a dificuldade, como é que é feito. É isso que me interessa. Tá bom? Bom, eu vou também me despedir do meu amigo. Aliás, Diga. Olha, só um detalhe, eu vou num show desses, eu também vou num show desses no navio aí, desde que me permitam pescar um pouquinho também em alto mar, viu? Se permitir pescar, eu levo meu equipamento. Você é pescador ou é aquele cara que compra na peixaria e leva? Não, eu já fui grande pescador, mas não é daquele que põe a foto, peixe desse tamanho, né? Eu ponho a foto do peixe real, né? Porque tem uns amigos aí legal. Que pescam, tem uns amigos que pescam aí, grandes jornalistas, companheiros de São Paulo, eles hoje são muito... Deram uma foto. Um grande abraço, muito obrigado por atender o nosso convite. O Bento de Oliveira saiu todo o nosso programa no finalzinho. Muito obrigado, Genival. Saúde acima de tudo, meu amigo. Até uma próxima. Se Deus quiser, muito obrigado, Edmar. Foi realmente uma honra participar da sua live. Um abraço para o meu amigo Luiz, um abraço para o meu velho amigo Bento de Oliveira. Que Deus dê muita saúde a todos vocês e quando precisar alguma
informação, algum papo, eu estou à disposição com muito prazer. Fiquem com Deus e vamos torcer que isso vai passar logo e nós vamos levar a nossa vida normal. Abraço, meu amigo. Verdade. Obrigado. Um grande abraço para você. Marioca, ficamos nós dois. O Bento, eu acho que foi carregar a bateria também, viu? Esse negócio de bateria, é por isso que eu coloco aqui já 2 computadores, para evitar problema de queda de bateria. Tudo na luz, né? Não dá para. Nas baterias hoje, tanto no celular como no computador, não dá para confiar muito, porque você olha assim e fala, tem mais 45 minutos, você vai ver, em 10 minutos já está acabando. Mas isso faz parte realmente de uma outra situação. Abraço para o Newton Reis Hermenegildo, também está nos acompanhando. Muita gente realmente prestigiando a gente nesse momento. Não. Você conhece, Pioca? A Nair Ruiz Durante, não? Nair Edmara Ruiz Durante. Essa moça nos acompanha durante todas as lives, é sua fã, é minha amiga. E outra coisa, mais importante ainda, ela foi casada, já faleceu, infelizmente, esse meu grande amigo Cláudio Durante, o homem que fazia o som da Rádio Bandeirantes ao vivo, das 6 da manhã ao meio-dia. Quer dizer, desde o Zé Paulo no Pulo do Gato, mais o Primeira Hora, mais o Vicente Leporás, todos passavam pelo crivo do seu Cláudio Durante. Infelizmente, nos deixou há alguns anos. E a Nair é uma pessoa que se liga no trabalho, prestigia a gente, e também o Diogo Correia Borges está na sintonia, acabou de me mandar um alô, diz que está tudo muito bonito e que o seu fundo é muito legal. Olha aí. Você está diante de Curitiba. Muito obrigado. Pelo menos o meu fundo, né? Pelo menos o fundo, Marioca. Olha, meu querido amigo, um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E estamos juntos, né? Estamos juntos para o que der e vier. Um grande abraço a você. Obrigado. Sempre. Boa noite. Obrigado. Beleza. Está aí o nosso Luiz Fernando Marioca participando uma entrevista de Barros. Genivaldo Barros, que é o homem que cuida da sonorização. Ele era o sonoplasta do Roberto Carlos. Aí virou diretor de produção, virou diretor de palco, hoje é diretor artístico dos shows do Roberto Carlos. Está há mais de 50 anos, 55 anos, me parece, ele está junto com o Roberto Carlos nos shows dentro e fora do país. Isso é muito importante, conversar com pessoas que têm história para contar. Eu gosto de fazer o De Camarote aqui, mas colocando pessoas que realmente têm história para contar. Esse negócio de, porque não sei o quê, não. Papo furado, não. Tem que ter conteúdo. Conteúdo que é o que a gente espera e gostaria que todos os programas tivessem. Nem sempre é possível, porque nem todas as pessoas têm condições de atender àqueles nossos interesses. Um abraço para o Rodrigo Miller. Aliás, está aqui, Rodrigo. O seu comercial está chegando aqui, vamos ver se agora não temos nenhum Atenção, tipo de atenção. Vamos lá. Procura por excursões? Então você encontrou. Saídas para compras no Paraguai. Toda terça e sexta, saídas à cidade de Curitiba. Ônibus leito, conforto, seguindo todos os protocolos de segurança. Venha conhecer o mundo mágico das compras. Compras no Paraguai. Toda terça e sexta, ônibus leito, saídas de Curitiba. Anote o telefone: 041 998004444 ou acesse o nosso site www.viageparaguai.com.br. Atenção, atenção. Procura por excursões? Então você encontrou. Saídas para compras no Paraguai. Toda terça e sexta, saídas à cidade de Curitiba. Ônibus leito, conforto, seguindo todos os protocolos de segurança. Venha conhecer o mundo mágico das compras. Compras no Paraguai. Toda terça e sexta, ônibus leito, saídas de Curitiba. Anote o telefone: 041 998004444 ou acesse o nosso site www.viageparaguai.com.br. Eu sou Ico da Quipão,
Então a Quipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Eu sou Ico da Quipão, então eu sou Ico da Quipão, então a Quipão está trabalhando no decreto do governo municipal, né? Está trabalhando de segunda a sábado, das 6h15 às 20 horas. Temos o almoço, temos a sopa, agora começamos com a sopa, tudo para a viagem. E no domingo temos assados, acompanhamentos, também tudo para a viagem. E continuamos fabricando toda a nossa produção. Esses aqui são os pães de fermentação natural, pão italiano. A nossa sopa também está muito gostosa, muito saborosa. E todos os fios nossos são fatiados na hora. E vamos vencer essa guerra aí contra a Covid. Obrigado. Essa é a Quipão, Capitão Leone das Marques, 1175. A Baggio é realmente a nossa grande pizzeria aqui na cidade de Curitiba. Não só em Curitiba, né? Ela hoje está realmente em 15 cidades, ou em 15 locais diferentes no Paraná e Santa Catarina. E é um detalhe interessante para todos nós que gostamos de comer uma bela pizza. Essas pizzas aí são fabricadas desde 1999. Essa é a Focaccia Itália, uma pizza em 2 camadas. Temos outras pizzas maravilhosas que a Baggio Pizzeria e Focacceria sempre oferece no seu cardápio. É só você solicitar, como essa, por exemplo, ou essa outra pizza aqui, que realmente é de botar água na boca. Muito bem, meus amigos. Alegria contou com a presença de Genivaldo Barros. Genivaldo Barros, que é o homem que cuida da sonorização, da produção artística dos shows do Roberto Carlos há mais de 50 anos. Estaremos de volta na sexta-feira, às 14 horas, com o nosso bate-bola. E no domingo tem uma conversa de arquibancada a partir das 20 horas, a mesa redonda da internet. Ok? Um grande abraço, meus amigos. Uma boa noite. Se cuidem. Saúde para todo o povo que nos acompanha. Obrigado.